Muito bem, 7h32, hoje estamos recebendo Alan Silveira, que é coordenador de fiscalização de fauna da SEMA. Alan, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos os ouvintes também que nos acompanham hoje. Muito bem, Alan, final de Piracema, pesca liberada. Eu sou um pescador de final de semana. Sim. Quando posso, né? Primeiro, nessa Piracema, essa Piracema na fiscalização foi diferente das outras? Teve alguma coisa que se sobressaiu? Ou é aquele dia a dia de vocês, com aquelas apreensões as mesmas, do mesmo jeito, aquele padrão de Piracema? O nosso trabalho na Piracema, ele segue o mesmo padrão já há algum tempo, né? Nós tentamos sempre que possível intensificar um pouco mais as nossas ações, principalmente as nossas ações preventivas, que a ação preventiva se dá com as nossas equipes em campo, né? Nós temos que colocar o máximo de servidores possível em campo, pelo máximo de período possível, para evitar que ocorra a pesca nesse período, né? Então nós tivemos aí as equipes trabalhando nos rios, né? Com o trabalho embarcado, no trabalho terrestre também, fazendo barreiras, fazendo vistorias nos comércios também de pescado. E o nosso trabalho esse ano, nós tivemos, a nosso ver, um resultado satisfatório, né? Nós conseguimos inibir bastante a pesca. Nós tivemos apreensões de inúmeras redes que eram utilizadas para pesca predatória, tarrafão e embarcações. Comparativo com o ano passado, os números são parecidos? Nós tivemos um acréscimo, um ligeiro acréscimo no número de apreensões de redes e tarrafos que são utilizados para pesca predatória. Mas da apreensão em si de pescado, nós tivemos uma certa redução. Pode ter sido em decorrência do nosso trabalho preventivo que essa redução aconteceu. Mas assim, a gente tenta manter o máximo possível o nosso trabalho preventivo. A esperança é que seja uma questão, quando há diminuição, a esperança é que seja de conscientização, seja de consciência das pessoas. E sempre fica a dúvida, né? Quando você tem uma diminuição, o que foi? Foi menos fiscalização? Ou foi realmente uma conscientização das pessoas? O pescador, e separar, né? O pescador amador, normalmente, eu falo que preserva mais pelo seguinte: ele é um lazer. Quando ele vai para esse tipo de pescaria, ele está indo de carro, etc e tal, com o carro que ele usa normalmente para lá e para cá. É uma pessoa que tem muito a perder se for pego com um bagre fora de medida. Não sei se bagre tem medida, acho que não, né? Qualquer peixe fora de medida pode complicar a vida dele. Então é muito mais uma questão de medo de fiscalização, sabe? De consciência, eu admito, né? Que senão levava para casa o peixinho mesmo. Depois tem crescido no pescador amador a modalidade do pesca e solte. Por mais que ela seja controversa, isso prejudica, não prejudica, etc. E tal. E aí a pergunta para você: os maiores predadores são os profissionais, os pescadores profissionais, porque neste período é um período fácil de pesca, principalmente de rede, que você pega muito peixe. A gente não pode afirmar que os pescadores profissionais estão associados à prática predatória, né? Porque o pescador profissional ele também tem o que perder. Se nós pegamos o pescador profissional praticando a pesca predatória, nós comunicamos também o órgão federal responsável pelo pagamento do seguro-defesa. Então ele pode perder o seguro-defesa, pode perder os benefícios sociais que ele tem da pesca decorrente de uma atividade da pesca predatória. Então, assim, não tem como nós diferenciarmos se o pescador profissional ou o amador é o responsável. O que nós diferenciamos? Quem pratica a pesca a pesca predatória é o infrator. E o infrator, no geral, ele não tem carteirinha, ele não tem autorização, ele não tem nada. Ele é simplesmente um infrator, assim como todos os outros, às vezes até um criminoso, né, praticando um crime ambiental, porque ele está totalmente errado. 90% dos nossos autuados, eles não apresentam nem sequer uma carteirinha de pescador amador. Eles simplesmente vai lá, pratica o crime ambiental, retira esse recurso
e vende no mercado informal, clandestino, esse pescado capturado. Tem uma diferenciação também, que normalmente o cara que pesca, que é o predador, porque está pescando na piracema, não é quem transporta. Você tem aí o atravessador, o ribeirinho às vezes não tem onde colocar o peixe, né? Ele vai ter que vender tudo na hora. Normalmente ele não transporta. Um pesca e o outro transporta porque é o atravessador, é o quem está ganhando dinheiro nessa época. É evidente que eu acho que vocês fazem bem em não diferenciar, mas na hora de instruir, na hora de você informar, na hora de você capacitar a pessoa, na hora de você dar informações e agir com mais intensidade, talvez fizesse diferença separar os grupos, né? Ou não. Nós tentamos sempre levantar, né? Nosso trabalho também ele envolve a pesquisa, né? Assim, a gente tentar identificar quem são esses atravessadores, quem são esses principais fornecedores que capturam esse peixe no rio e também os receptadores, né? Porque alguém está comprando e consumindo esse pescado. Então nós fazemos sim esse trabalho de levantamento. A gente conta com o apoio da Polícia Civil também, da Polícia Militar, do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, para a gente tentar levantar quem são esses participantes dessa cadeia predatória, né, do peixe, que acaba prejudicando a reprodução e como eu posso dizer, o equilíbrio da captura do pescado, tanto pelo pescador amador, que vai lá pelo lazer, tanto pelo ribeirinho, que precisa desse pescado para sobreviver, quanto do profissional, que é a sua fonte de renda. Então nós tentamos levantar quem são esses membros dessas cadeias que envolvem principalmente a pesca predatória, para a gente poder direcionar as nossas ações de forma mais eficiente. Olha, o estoque pesqueiro, isso é um fato. Ele sempre irá diminuir nos rios. Você não pega um lugar que aumentou o número de peixes do nada, né? Sempre vai não sei, uma das pessoas envolvidas um dia me disse o seguinte: pescador, em qualquer lugar que ele esteja, fora o mar, no rio, é uma profissão em extinção. Por quê? Porque ele vai ter que mudar de lugar, né? Ou mudar de profissão. Porque o peixe, em certo período, em certo momento, através dos tempos, vamos dizer assim, daqui a 50 anos, você vai ter peixe aqui no Rio Cuiabá? Pergunta. É só comparar com 50 anos atrás que você já tem uma ideia, né? Então, é um bem que realmente ele naturalmente, por conta da ação humana, do desenvolvimento, da chegada de mais pessoas ao redor, né? Quantas pessoas existiam aqui em Cuiabá há 50 anos? O impacto que isso causa, agora que se fala em tratar esgoto, etc, etc. Se trata de um lado do rio, não se trata do outro, né? Como se aqui fosse lá o encontro das águas lá em Manaus, não é. Os rios, é um rio só, não corre diferente. Mas a sua profissão é justamente de retardar isso. Correto. Né? E a conscientização, eu acho que é o ponto principal, porque assim, você está ensinando seu filho a pescar. Se você for um cara predador, ele não vai ter peixe para pegar quando ele tiver a sua idade, né? Uma coisa lógica, mas que se não for dito, nem sempre a pessoa entende isso, né? A educação ambiental, ela é falha por quê? Porque a sua função de fiscalizador é a principal, né? E não a de formador, né? De pessoas com consciência, de formador de consciência ambiental. Mas vamos lá, vamos ser prático aqui para as pessoas que estão nesse final de semana indo pescar. Talvez eu seja um Vamos desses. lá. Vamos lá. Pintado está proibido ou não está? Não, o pintado continua liberado, né? Foi publicado uma nova portaria do Ministério do Meio Ambiente, agora em janeiro, e foi publicado também o plano de recuperação do pintado, onde nesse plano ele cita que as medidas já existentes, tanto as normativas federais quanto estaduais, são o suficiente para garantir a manutenção desse estoque pesqueiro do pintado em específico. Esse plano de estudo de recuperação vai ser revisado anualmente
E caso haja necessidade, no futuro pode ser que haja alguma restrição ou diminuição ou a proibição, mas por enquanto segue liberado a pesca do pintado nos rios aqui do estado de Mato Grosso. E no Brasil também, porque a portaria é federal, né? Desde que respeitado o período de defeso, que em outros estados continua até o final do mês de fevereiro, né? Eu confesso que quem pesca aí sabe que pega 10 caixaras para pegar um pintado. Só que como é que você vai diferenciar? E como é uma pesca diferente, o pintado raramente você consegue pegar ele numa isca artificial. Raramente. Consegue, mas é muito difícil. Você vai pescar com isca viva, etc. e tal. A isca viva tem um problema, não da isca, mas da maneira que o peixe se alimenta. Um peixe grande, que vai engolir aquilo, etc. e tal. Então, mesmo que você pegue um pintado e vá soltar ele depois, agora é uma pergunta e a sua experiência nisso, que a sua função é de fiscalizar somente. Mas a soltura desse peixe pode simplesmente acontecer o que? O peixe morrer, não se alimentar mais e pronto. E você não vai diminuir o teu ato ali, já condenou o peixe na hora que você pegou, porque é um peixe que engole. Para você retirar, às vezes você tem que até matar o peixe para te retirar, se você quiser salvar o seu anzol. Se não quiser salvar, você vai prejudicar o peixe do mesmo jeito, porque você vai soltar ele com o anzol na boca, ou no estômago, ou na guelra, né, em algum lugar ali. Como é que vai se fazer, por exemplo, nesse sentido? Eu vejo dificuldade de você preservar, porque depois que você fisgou o peixe, você tem que tirar. E para tirar, você acaba muitas vezes prejudicando, condenando até o peixe na hora de retirar. Como é que vai fazer isso? Nós olhamos por esse aspecto, os peixes, a pesca é uma prática que gera um certo dano ao ambiente de forma geral. Mas a gente tem que lembrar que os peixes são animais também muito, muito resistentes, né? Eles têm uma recuperação rápida. Nós vemos, às vezes, peixes capturados com cicatrizes de mordidas, de outros ferimentos de hélice, de barco, de mordida de animais como jacaré ou outros peixes carnívoros, né? E os peixes se recuperam. Então, o anzol, apesar de ter o dano, que possa ocorrer o dano, no geral os peixes recuperam. E também, se ele for solto no ambiente dele e ele acabasse ficando de certa forma fragilizado, ele entra dentro da cadeia alimentar do ambiente daqui. Ou vai ser alimento para outro peixe carnívoro, para as piranhas, para o jacaré, para uma onça eventualmente, algum outro animal. Então, assim, por mais que às vezes possa ocorrer um machucado no pescado, ele em geral se recupera, e os que não se recuperam acabam se integrando à cadeia alimentar do rio, né? Ou seja, não é um argumento viável para se impedir a pesca do pintado. Vinícius. Bom, Alan, bom dia, né? Seja muito bem-vindo aqui, de público agora. Um prazer muito grande poder conversar contigo, né? Obrigado pela tua presença, meu amigo. Obrigado. Obrigado pelo convite. E realmente os peixes assim são resistentes, né? Que se você olhar até em termos evolutivos, né? Todos nós vertebrados somos peixes, né? Todos temos origem nos peixes, né? Tem espécies de peixes aí com mais de 200 milhões de anos, 250 milhões de anos. O tubarão, por exemplo, né? Antes dos dinossauros já tinha tubarão, né? Os dinossauros chegaram, foram embora, né? E os tubarões continuam por aí, né? Então é importante lembrar que os peixes realmente eles são muito resistentes, né? Tem esse detalhe. Bom, eu quero sair um pouquinho da água e para a terra. Vamos falar da caça, né? Porque você também trabalha com a fiscalização de caça, né? Isso. Como é que está a caça em Mato Grosso? Com essa questão dos caques, né? Tem a questão da caça do javali, né? Como é que está isso atualmente, Alan? Nós tivemos algumas ações voltadas para esse lado, né? Aqui na região do Pantanal, o que a gente teve de maior incidência foi a caça do jacaré, né? Então, assim, nós tivemos algumas apreensões de carne de jacaré e nós tivemos algumas situações também de criação clandestina de animais silvestres, né? Criação de pacas, ocorridas no norte do estado, que também a gente fez a apreensão dos animais, a soltura, né? A gente conseguiu fazer a soltura dos animais e a autuação e condução à delegacia do criador.
A do javali, a gente não deparou com nenhuma situação da caça do javali, até porque a do javali ela pode ser legalizada, né, pelo o IBAMA. Basta o proprietário da fazenda ou quem for fazer que é chamado de controle, né, porque ele é um animal exótico, então ele pode ser... Até paca você pode criar em cativeiro hoje, né? A paca pode ser criada, só que ela tem que ser licenciada e tem Sim. que ser de matrizes regulares, que são Sim, não pode ser apanhado na provenientes, natureza. não pode ser apanhado na natureza. Então, assim, apesar da certa facilidade que teve para obtenção dos registros, para o controle do javali, como ele é um animal exótico, ele pode ser suprimido, né? A arma de fogo é uma das modalidades, mas tem outras modalidades também para captura. Nesse sentido, a gente não teve nenhuma ocorrência. A gente teve até um atendimento a uma denúncia, mas não conseguimos localizar os suspeitos, né? Porque como não conseguimos localizar, não sabemos dizer se eles estavam legalizados ou não. Mas assim, nossas frentes de atuações são tanto a pesca quanto a caça. Então, nas nossas barreiras, nós verificamos também se há a presença de carcaça de animais, né? Ou outros utensílios utilizados para caça. E a onça lá? Porque assim. Se me permite, você falou do javali. Na pesca, e a pergunta aqui: o tucunaré é tratado da mesma maneira porque não pertence para cá? Não é dessa bacia, é um peixe invasor, não tem medida, tanto faz, pode ser pescado a qualquer época, só para completar a questão dos animais exóticos aqui. Não diria qualquer época, porque a gente não tem a seletividade no anzol, né? Então, o período de defeso, né, não teria como na piracema a gente diferenciar essa questão. O que a gente tem um olhar diferente quanto à questão das medidas, quanto o pescado está fora da sua bacia de origem, né? Então, a gente tem aqui no estado de Mato Grosso diversas bacias, e o tucunaré aqui na Baixada Cuiabana a gente tem um olhar diferenciado para quando... Esse olhar diferenciado passa qualquer medida, não tem uma classificação, é um peixe que não tem aqui um olhar da fiscalização. A gente sempre orienta os pescadores quando pegar, se possível, respeitar a cota, né? Mas como a medida dele aqui na bacia não há medida, então não há previsão, a gente não tem o peso também. Seria bom, porque o tucunaré é um peixe absolutamente voraz. E sim, o predador dele aqui seria só o jacaré, eu acho. O predador dele aqui seria, acho que o jacaré. E não tem só tem no Pantanal, né? Aqui para cima você não vai ter. Então, ele tem uma vida no Lago do Manso, por exemplo, ele tem uma vida mansa ali, né? Porque é o predador e pode invadir, pode dominar, inclusive, um local sendo um peixe invasor. Não seria até como a caça ao javali no sul, que é para justamente controlar essa presença de um animal estranho ao local, a pesca do tucunaré? Estão sendo realizados alguns estudos, né, para tratar dos peixes invasores, né, que são exóticos da bacia, né? E acredito que esse ano nós devemos ter mais algumas novidades a respeito desse controle, né, populacional dessas espécies. Sim, Vinícius. Não, então, sobre as onças, né? E aí, como é que estão as amigas da Juma Marruá lá no Pantanal, né? Reduziu a população, aumentou? Como é que está a caça? Muitas morreram com aqueles incêndios de 2020 lá no Pantanal, né? Como é que está a situação da onça lá? Ninguém apareceu mais ninguém querendo cotear com onça morta, não, né? Teve isso? Teve. Olha só. A gente teve algumas situações de denúncia de caça de onça, né? Da matança da onça, na verdade. Teve uma situação que deu uma repercussão nacional até, que o suspeito foi identificado, foi conduzido para a delegacia, está respondendo um processo. Gravou um vídeo, né? Mas assim, no geral, a gente tem recebido poucas denúncias da situação da onça, né? E a gente tenta sempre orientar as pessoas quanto à importância da onça, principalmente para o ecoturismo, né? E a onça viva, ela vale mais do que uma onça abatida, porque as pessoas vêm de longe, as pessoas vêm do exterior para ver essa onça na natureza.
Então, assim, acredito que aqui no Mato Grosso a situação da onça, ela tem uma população relevante. Nós vemos aí inúmeras imagens das pessoas, principalmente na região do Pantanal, com as onças caminhando com filhotes, né? E nosso trabalho é também constante em campo, procurando orientar e também a procura de armas de fogo, de prática da caça, e atendemos as denúncias quando chegam ao nosso conhecimento o mais rápido possível para identificar essas pessoas que estão à procura da onça. Você falou em onça, tem uma outra, uma coisa que está virando um comentário comum no Pantanal, que é a alimentação das onças, uma ceva de onça, justamente para visualização de turista. Porque assim, pantaneiros, conversa com um pantaneiro e fala assim: Paulo, eu moro a minha vida inteirinha aqui no Pantanal e eu nunca vi uma onça. Agora a pessoa sai lá do outro lado do mundo, vem aqui e vê. E o que se fala? Que pousadas, as pessoas que exploram o turismo, estariam cevando locais, jogando alimentação para a onça ter o costume de chegar a esse local. Correto. E com horários definidos, inclusive, né? Porque, caramba, você acordar bem cedinho, porque vamos lá ver a onça, e ir lá e ver a onça, uma vez, tudo bem. Sim. 2 vezes, o povo sortudo, mas toda semana tem alguma coisa diferente nesse local. Nós fomos até alguns desses locais, orientamos as pessoas ali, os proprietários das pousadas, os piloteiros das embarcações, porque a gente sabe que é uma prática proibida, né, a ceva da onça, e aí coloca em risco até os próprios piloteiros, os turistas, os pescadores profissionais, os pescadores amadores, porque o dia que esse alimento não estiver lá na beira do rio, ela vai procurar o alimento de outra forma. Não, a onça ela não tem o hábito de atacar, né, o ser humano, né? Ela tem o medo da gente, assim como nós temos o medo dela. Mas quando ela está acostumada a ter esse alimento de fácil acesso, ela pode ir atrás de animais domésticos, ali das pessoas que estão pescando, ou de turistas. Então, assim, nós estamos fazendo esse trabalho orientativo e preventivo também, e caso nós tenhamos esse conhecimento dessa prática, nós vamos nos direcionar até lá. Que a onça não deixa nem o osso do frango, ela come tudo. E se necessário for, fazer a infração e a autuação do responsável, né? Ataque de onça. Tá virando notícia comum de um tempo para cá. Se você pegar aí a década de 90, era raro você escutar alguém foi comido por onça. Já não é mais. É uma questão de facilidade de informação, porque hoje você já consegue, por GPS, se comunicar do Pantanal, etc e tal, e até chegar, antigamente, até chegar a notícia de lugares remotos de que uma onça atacou alguém, era uma coisa mais difícil. Ou tem realmente uma mudança aí, uma invasão maior do habitat, desses felinos, o que está acontecendo de diferente? Nós temos que diferenciar que alguns casos são suspeitas de ataque de onça, né? Não, tem muito fake, né? Muito fake. Então, assim, tem que ser feita uma apuração melhor para ver o que realmente foi a causa do ataque da onça, ou o que foi apenas um cidadão perdido aí na natureza que teve essa... Nos últimos 2 anos, pelo menos 3 ataques de onça que eu vi, eram ataques de onça mesmo, tá? O último que nós temos aqui, só que ali eu tenho uma suspeita que não foi um ataque a um ser humano vivo. A pessoa já tinha tido um problema, ficou caído, e a onça encarou aquilo como um animal morto e se alimentou, né? Um senhor aqui em Santo Antônio que teve os membros comidos por uma onça, se provou que era onça e tal, mas e um cachorro dele, né? Mas ao que parece era um senhor que tinha tido um desmaio, coisa e tal, ou falecido, e a onça chegou depois. Ela não estava na hora do ato. Mas já teve
hoje está mais fácil você comprovar, inclusive, a questão da veracidade. Às vezes circula a mesma coisa que aconteceu no Pará, circula aqui dizendo que é no Mato Grosso, né? O local é que é mentido, mas o ataque você vê que é. Não tem registro, então, de um aumento, eu estou falando não no ano passado, eu estou falando na última década de ataques de onça em Mato Grosso, não? Essa informação eu não consigo te passar, teria que ver com... Fala assim, talvez fiscalize só o ser humano, a onça não. A gente fiscaliza a prática da caça, da pesca, né, da criação irregular, do transporte, do comércio. Talvez o pessoal da Polícia Civil, da Politec, eles tenham esse número mais aprofundado, né? É medo de pescador, eu sou pescador, eu fico com medo. Mas assim, a gente sabe que o animal na natureza, ele vai defender o seu território, sua caça, suas crias, né? E o Alan então, foi assim, gentil comigo, né? Ele falou assim, rapaz, eu chego e pergunto a documentação das pessoas. Eu nunca cheguei a perguntar para ela se ela tinha comido alguém naquele ano. Obrigado. Sim, não, ou a polícia ambiental, né? Também tem a polícia especializada mesmo, né? Talvez os órgãos de segurança pública tenham esse número mais... Bom, gente, eu tô atropelando mais a fundo, né? Eu estou atropelando aqui por conta do horário. Tem alguns ouvintes aqui e eu acho importante fazer esse registro, porque você pega um exemplo, às vezes fica parecendo que isso acontece todo dia, né? Vários estão perguntando e falando a mesma coisa. O que é? Vai lá no porto que você acha peixe à vontade de lá e na época da Piracema. Segundo, o outro, não, estão pescando de rede aqui debaixo da ponte. Já foi filmado isso, foi uma vez, né? Sobre essas afirmações, assim. Correto. O pescado na feira do porto na época da Piracema. Antes, no final quando é estabelecido o período de defesa, é estabelecido também o prazo para que as pessoas, os comerciantes, façam a declaração de estoque. Esse ano nós vistoriamos aproximadamente 42 mil quilos de pescado foram declarados pelos comerciantes, em sua grande parte aqui na Baixada Cuiabana. Esse pescado tanto é da origem aqui dos nossos rios, e também tem alguns pescados desses que são provenientes de outros estados, como Amazonas, como Pará. Então, assim, nós realizamos a vistoria em quase todos esses estoques declarados aqui na Feira do Porto, nas peixarias de Cuiabá. Nós realizamos também o acompanhamento e a baixa dos pescados que foram vendidos, e para inibir que esse peixe pescado no período de defesa seja direcionado a esses estabelecimentos comerciais. Quanto à pesca com a rede na região aqui das pontes, né? Nós mantivemos, juntamente com o Batalhão Ambiental, quase que diariamente as nossas equipes em patrulhamento nessa região, tanto por meio embarcado, né, quanto por meio terrestre. O nosso maior foco de apreensão de rede é nessa região, na região urbana aqui de Cuiabá. Nós apreendemos cerca de 80% das nossas apreensões de redes são feitas nesse trecho aqui, entre o Porto e ali o Bom Sucesso. Então, assim, por mais que nós estejamos lá todo dia, se nós demos uma breve saída, já é o tempo de alguém ir lá e tentar fazer a prática da pesca predatória com o uso de rede naquela região. Então nós estamos sempre ali naquela região na luta diária para eu sei como é, para combater esse tipo de prática. Tem que fazer amizade com esse pessoal que fabrica a rede, né? Para ele denunciar para quem que ele vendeu. Bom, é 8h01 já, quero agradecer aqui. Falar para o Adri, essa questão de pesca, né, da qualidade do peixe, essa é uma outra questão aí, já não é da alçada do nosso amigo aqui. O Alan Silveira, que é coordenador de fiscalização da fauna da SEMA.